Trabalhar 4 dias por semana, de segunda a quinta. Esse tema tá gerando aqui burburinho, né? Saiu fantástico. Não sei se a senhora assistiu, mas a matéria é sobre trabalhar de segunda a quinta, com uma pesquisa que já roda mais de 6 meses no Reino Unido e que agora vem, né, sendo testada em outros países, inclusive aqui no Brasil. É ou não é algo que a gente precisa falar, trazer luz para que de alguma maneira outros mercados, áreas, indústrias comecem a entender melhor o conceito de produtividade, portanto, felicidade no trabalho, bem-estar, resultados. Dependendo da área ou do mercado que você atua, você pode imaginar que é uma realidade muito distante ainda de acontecer, mas não, né? Quanto mais a gente provocar o mercado, trazer luz a de fato que é a produtividade, a entender que o Brasil é um dos países mais ansiosos, depressivos, com burnout, e que a gente precisa falar de escala, de produtividade, como bem-estar, saúde, portanto, criatividade, resultado, entrega, engajamento, retenção de pessoas, a gente começa a enxergar uma luz no que se diz respeito a esse tema, né? E aqui na minha empresa, eu estou caminhando aí para 30 dias quase com a implementação do 4x3, né? Hoje a gente trabalha aqui no Rafa do RH de segunda a quinta e os resultados são incríveis, assim, deixa eu compartilhar alguns insights. A gente vem testando esse modelo e tem dado muito certo, porque imagina você trabalhar de segunda a quinta e ter sexta, sábado e domingo livre para você cuidar da casa, dos filhos, da vida pessoal, de estar perto de quem você ama, voltar a treinar, voltar a se alimentar bem. E isso tem acontecido aqui no time, né? Eu perguntei inclusive hoje, e aí, como que foi essa folga para vocês? Nossa, eu consegui fazer um monte de coisa, limpar a casa, treinar, estudar, estar com a família. E todo mundo acordou descansada para poder trabalhar essa semana dentro de 4 dias, né? E como é que a gente tem se apoiado, se direcionado em termos de liderança, ferramentas, priorização de demandas, o que é urgente, o que tem impacto agora. Agora, nesse novo formato, a gente tem meetings semanais às segundas no primeiro horário e às quintas no último horário, em que a gente planeja de fato juntas a semana para entender prioridades, urgências, projetos, o que a gente consegue fazer nesta ou nas próximas semanas. Então a gente se alinha muito bem. Utilizamos metodologias para que a comunicação não se perca, como por exemplo o Trello. A gente separa por projetos, por owners, tasks, e aí a gente vai acompanhando juntas. E na quinta-feira, no último horário, a gente repassa o que a gente conseguiu fazer, onde que a gente travou, por que a gente travou. E tá tudo bem, a gente joga para a próxima semana, sprint, e ao final a gente tira a culpa do descanso. Então a gente reconhece o que cada uma fez, o impacto de cada uma no negócio final, e portanto a gente vai aí pro final de semana com a cabeça tranquila, se sentindo bem, sabendo que o que a gente contribuiu ali naquele sprint semanal corrobora numa meta maior, que a gente já tem esse planejamento alinhado, desenhado, comunicado e, sobretudo, acompanhado, assim, né? Óbvio que quando eu olho para o tamanho do meu time dentro dessa cultura é muito mais fácil para gerir, acompanhar, medir, portanto, escalar, assim, né? E quando eu olho para a produtividade das minhas funcionárias aqui no Rafa, eu percebo elas muito mais engajadas, felizes, leves, motivadas, e a gente consegue colocar em 4 dias o que de repente nós levaríamos uma semana e meia. Porque é inevitável o comportamento humano. Na sexta-feira, você não tira um pouco o pé do acelerador, você já não acelera a sua semana para que na sexta você fique mais tranquila, para que você faça ali um network interno, converse mais. É mais tranquilo mesmo. Obviamente que a gente está rodando bastante pesquisas, colhendo bastante depoimento para a gente poder entender se realmente é efetivo, o que a gente pode melhorar em termos de comunicação, de alinhamento, de metodologias. Mas é uma cultura que com certeza se perpetuará no futuro para as próximas pessoas que chegarem aqui no time. E a gente conversa sobre a subjetividade da produtividade, que é algo enraizado na nossa cabeça de que produtividade, horas trabalhadas, sentada na empresa presencialmente, porque se não for presencial, a área não escala. Mas os nossos resultados aqui têm sido incríveis em termos de responsabilidade, de priorização de demandas, de entrega de demandas, e portanto o resultado ele tem sido muito, muito melhor do que numa jornada de segunda a sexta.
Claro que quando a gente fala de uma cultura já estabelecida, com muitos funcionários, é mais difícil de você mudar essa cultura, porém, provocar, sugerir, implementar testes para que essa cultura se fortaleça no longo prazo, adequando-se à sociedade, é primordial. E aí, com isto, a gente precisa contar com um C-Level e um RH extremamente alinhados nessa provocação e nessa mudança de cultura do que é produtividade, do que é bem-estar e felicidade no trabalho, e de repente, aos poucos, ir mudando essa cultura. E é óbvio que a gente vai precisar de um RH extremamente estratégico para ter um People Analytics em que eu consiga metrificar comportamento, engajamento, felicidade, bem-estar, resultado, priorização de demandas, acompanhamento, comunicação clara, ferramentas de gerenciamento de times e, portanto, líderes, gestão mais bem preparada para fazer esse acompanhamento. A gente poder justificar, com base nos números, os dados, a importância da gente implementar uma cultura que hoje mundialmente está sendo testada, né? Acho que o Brasil ele precisa olhar para isso. A gente tem cases, empresas brasileiras que estão dentro desse teste, desse sprint de 6 meses, olhando muito para minha prática mesmo, né? Esse lugar que aqui eu tô falando, a cultura 4x3 tem sido incrível em termos de priorização de demandas, como eu disse, portanto, entrega e resultado, e um time muito mais saudável, muito mais leve, muito mais feliz, porque esse meu time hoje consegue fazer coisas pessoais, desde treino, família, descanso, sem culpa, acordando numa segunda muito mais descansada. Claro que vai ter indústrias ainda mais receosas, né? Como a indústria farmacêutica, a indústria da saúde, comércio, varejo. Mas ainda assim, dentro da pesquisa do Reino Unido, existiram ali restaurantes, por exemplo, indústria do varejo, que também fizeram o teste e o resultado foi surpreendente. Claro que quando a gente fala de tecnologia, de produto, de marketing, áreas em que o home office já existe há muito tempo, é muito mais fácil de implementar essa cultura, mas ainda assim a gente enxerga essa barreira aqui no mercado brasileiro, talvez ainda por uma imaturidade em termos de gestão de pessoas, de liderança, de RH, de cultura, de engajamento, de retenção e de um olhar mais voltado a pessoas que de repente o C-Level precisa tomar essa atenção e usar da sua voz, da sua autoridade ali dentro para implementar uma cultura. Porque fato é, se o meu time está bem, motivado, engajado, com saúde, ele vai ser mais produtivo e eu também. O fato de eu não poder mais delegar numa cesta, entender que a cesta é importante para o bem-estar do meu time e automaticamente para o meu, o time como todo fica mais forte, fica mais unido, fica mais engajado, fica mais saudável. E aí o negócio como um todo prospera, né? Porque no final das contas, a gente está falando de vida, a gente está falando de comportamento humano, a gente está falando de saúde. E aí esse movimento todo, de maneira privada, provoca a sociedade para que tenhamos políticas públicas e quem sabe no futuro a gente consiga mexer no legislativo e a gente tenha uma sociedade mais saudável, mais leve e, portanto, mais produtiva. O que você acha disso? Na sua empresa hoje, se discute a jornada 4x3, é muito novo ainda, está longe de acontecer, é do seu interesse que aconteça? Comente aqui para eu saber.